Olá, bom dia. Olá, bom dia. Represália do crime. Ataque a carro no centro de Vitória pode ter relação com a chacina na ilha. A afirmação é do delegado responsável pelas investigações e do secretário de Segurança. Superlotação em Hospital de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo Hospital São Lucas. Vídeos enviados por uma acompanhante de paciente mostram os corredores com macas para todos os lados. A 10ª fase da Operação Caim cumpre mais de 30 mandados contra homicidas e traficantes na Grande Vitória. Policiais encontraram droga escondida até dentro do congelador. Quadrilha que pescava e revendia animais marinhos ameaçados de extinção é presa. Os animais eram pescados em Marataízes, no Espírito Santo, e revendidos no Rio de Janeiro. Caminhão bate em ônibus do Transcol e vítimas ficam presas às ferragens. O coletivo parou para embarque e foi atingido na traseira. Lotação em tempo real. Nova função do aplicativo Ônibus GV mostra se o coletivo está cheio ou não. Tudo isso e muito mais agora no TN1. A gente começa o TN1 de hoje com uma denúncia de superlotação no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, o antigo São Lucas. Vídeos enviados por uma acompanhante de paciente mostram os corredores com macas para todos os lados. Olha, e o descaso ainda não para por aí. Em plena pandemia, o isolamento social não é respeitado. Pacientes e até mesmo profissionais de saúde sem máscara. A repórter Vanessa Calmon, ao vivo, tem mais detalhes dessa denúncia. Olá, Vanessa. Boa tarde para você. Olá, George, Bruna, todos vocês que assistem o TN1 aí de casa. Muito boa tarde para todo mundo. Pois é, ontem à noite mesmo nós recebemos esses vídeos de uma acompanhante que o marido dela está internado no Hospital São Lucas. Eles chegaram lá ontem à noite. Mas o que aconteceu? Assim que ela chegou, ela se deparou com uma situação muito complicada. O marido dela, que precisava ser internado, passou a noite inteira numa maca no corredor do hospital. E a situação dele era a mesma de dezenas de pessoas. Segundo essa acompanhante, tinham mais ou menos 30 pessoas no corredor. Hoje pela manhã, ela contou 21 pessoas que continuavam internadas no corredor do hospital. Nós recebemos os vídeos, verificamos que as pessoas estavam em macas, algumas até mesmo sem máscara, sem distanciamento social, e por isso hoje pela manhã nós fomos até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência que fica em Vitória para conferir essa situação. Nós conversamos com essa acompanhante e também com outras pessoas que relatavam a mesma situação. Você acompanha na matéria que a gente preparou. O vídeo gravado ontem à noite mostra uma realidade que é difícil de acreditar. O corredor do Hospital Estadual de Urgência e Emergência que fica em Vitória, completamente lotado, em plena pandemia. Estão olhando pelas pessoas. Então tudo assim, ó, tudo, não tem espaço para ninguém passar, nem os médicos atender. É um absurdo. Pacientes em macas, muitas vezes até sem lençol, sendo atendidos ali mesmo, sem a menor estrutura. Quem gravou o vídeo e mandou para a gente foi a Lucimar. O marido dela é um desses pacientes internados no corredor. Ela chegou com ele aqui na noite de ontem. Ele precisa de uma cirurgia na perna por conta de um acidente de moto que sofreu. Ele não tem previsão para essa cirurgia, não tem previsão para ir para um quarto, vai ficar ali no corredor. Você assim sofre junto com os pacientes, que aquilo não é lugar de uma pessoa ficar. Não é lugar de um ser humano. A biomédica passou a noite inteira acordada, em pé. Foi muito triste, tá? Chorei muito, porque eu vi muita gente sofrendo, vi gente morrendo. É muito difícil, é uma coisa terrível. A noite toda em pé. Ela conta que além da superlotação, viu muita gente sem máscara. Até mesmo profissionais de saúde, segundo ela, sem os equipamentos de proteção individual. Não tem distanciamento, as pessoas não usam máscara. Não tem álcool em gel no corredor, não tem. A Maria também está acompanhando o marido aqui no hospital. Chegou com ele às 9 da manhã de ontem e até agora, 24 horas depois, o marido continua em uma maca no corredor. O pessoal tudo no corredor, contando mal causa, fazer mal causa desse pessoal. O corredor estava lotado? Lotado. Só maca. Não tem condições de nem andar nesse negócio aqui.
A pandemia tá solta, mas olha só. Olha aqui, como é que isso aqui tá. Olha e imagina. Como é que alguém pode ser atendido num hospital desse? O Hospital Estadual de Urgência e Emergência é administrado por uma empresa privada desde dezembro de 2015, quando essa empresa firmou um contrato com o governo do estado por meio da Secretaria de Saúde. De acordo com colaboradores aqui do hospital, a situação está assim há cerca de 2 meses. Tem mais ou menos 2 meses que está essa situação. Todas as salas lotadas de paciente às vezes sem maca para deitar. Tem paciente lá de cirurgia que mais 2 dias aguardando no corredor. É uma situação assim absurda. Para quem depende do serviço público de saúde e paga os impostos em dia, o sentimento é de humilhação. Você paga isso, você paga aquilo, aí na hora que você vai ser atendida pelo hospital público, você não tem direito a nada. Aliás, você não tem direito nem de reclamar. Fazer o quê? Infelizmente, é o país que nós estamos vivendo. Olha que bagunça que tá isso aqui. Não tem maca para tudo quanto é canto. As pessoas jogadas pelo chão. Gente gemendo de dor, eles não estão olhando pelas pessoas. Então tudo assim, ó, tudo não tem espaço para ninguém passar. Pois é, gente, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa. Subsecretário, muito boa tarde para você. Explica para a gente, vocês já tiveram ciência dessa situação que está acontecendo no Hospital Estadual de Urgência e Emergência que fica em Vitória? Mais uma vez, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Nós temos ciência do que está acontecendo. O Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, ele é um hospital de trauma, politrauma, onde atende toda a região metropolitana. E, lamentavelmente, nos últimos 3 finais de semana, nós tivemos um aumento considerável de acidentes de trauma. E a gente faz um destaque para esse final de semana. Esse final de semana foi um final de semana que realmente tivemos bastante acidente e trauma e que deu uma elevada na ocupação de leitos do Hospital São Lucas, que é um hospital de porta aberta que recebe SAMU e referência para os outros municípios. Subsecretário, se a Secretaria Estadual de Saúde já tem ciência dessa situação, há cerca de 3 semanas, esses pacientes já estão sendo remanejados ou já não deveriam estar sendo remanejados para outros hospitais? Exatamente. A Secretaria de Estado da Saúde está tomando várias medidas para solucionar o problema. Uma delas é a transferência desses pacientes que necessitam de recursos cirúrgicos. Vale a pena destacar que nós contratualizamos um novo hospital, que é a Associação dos Servidores Públicos, onde nós contratualizamos 80 leitos de ortopedia de média e alta complexidade para atender toda a população do estado do Espírito Santo, que hoje está sendo um hospital de retaguarda para o EUE, que é o Hospital de Urgência e Emergência. O hospital da Associação dos Servidores, eles contam com 70 leitos de enfermaria e 10 leitos de UTI. Subsecretário, nós conseguimos dar um prazo para esse problema ser resolvido? Hoje, talvez, esses pacientes já serão remanejados, o corredor estará livre? Então, a Secretaria está tomando todas as medidas para resolver esses problemas o mais rápido possível. E uma dessas medidas é a ampliação da oferta do serviço. Com a baixa ocupação de leitos para a Covid, nós estamos organizando toda a nossa rede assistencial para poder receber esses pacientes. E aí nós damos um destaque também para o Hospital Bezerra de Faria, que recebe o trauma e o politrauma. Nós contratualizamos também a CAV, que é o Hospital das Clínicas Acidentados, onde contratualizamos 49 leitos de enfermaria e 9 de UTI para também dar esse suporte. Nós temos também o Hospital Santa Casa de Vitória, que está recebendo o trauma de média complexidade e que agora nós estamos organizando um novo perfil para o Hospital Jaime Santos Neves, levando parte do trauma e politrauma para lá. Subsecretário, gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui no TN1. Nós vamos continuar acompanhando essa situação. Hoje à tarde, inclusive, também vamos acompanhar essa situação. Qualquer novidade, você vai ver outra matéria completa no TN2. Eu volto com vocês aí no estúdio.
George, Tá certo, Bruna. Vanessinha, obrigada, agradece aí ao subsecretário. Alguma coisa tem que ser feita, né? Continuar do jeito que tá, que a gente viu nessas imagens, é o que não pode. É muito sofrimento para o povo. Agora a gente vai para as notícias policiais. Na Grande Vitória, mais de 200 agentes de segurança participaram da 10ª fase da Operação Caim. Os policiais estavam atrás de criminosos foragidos da justiça. Durante a operação, drogas foram apreendidas e vejam só, dentro de armários, liquidificador e até mesmo dentro do congelador. A Suzy Faria acompanhou os trabalhos da polícia e tem todos os detalhes dessa operação. Já está checando ali. Olá, Suzy, boa tarde para você. Boa tarde, George. Boa tarde, Bruna. Boa tarde aí, amigos do TN. Exatamente, eu estou checando aqui no meu celular as informações que estão chegando sobre as parciais da Operação Caim, a 10ª fase da Operação Caim. Eu fiz hoje de manhã a matéria, acompanhei ali a cúpula da segurança que estava no bairro Itararé, onde foi desenvolvido aí parte dos 34 mandados de busca e apreensão que eles foram cumprir hoje. Uma operação que abrangeu toda a Grande Vitória e 2 outros municípios aqui do estado. Vamos acompanhar aí a matéria que eu fiz hoje pela manhã. Logo cedo, a Operação Caim 10 já tinha dado resultados aqui no bairro Itararé. Policiais civis da Força Nacional entraram em vielas e becos para cumprir 34 mandados de prisão, busca e apreensão. E foram rápidos. Não havia barreira que os impedisse. E onde existia, eles tinham o equipamento certo para entrar. Só em uma casa que fica ao lado da praça do bairro foi encontrado todo esse material, entre embalagens de drogas e etiquetas com o símbolo do bairro, ITR, e o valor R$ 25. Em poucas horas, 5 pessoas já haviam sido detidas em toda a Grande Vitória na Operação Caim 10. De acordo com o secretário de Segurança, a operação acontece na Grande Vitória e em mais 2 municípios do estado. Pessoas detidas, armas, drogas, um grande quantitativo de policiais militares e civis em Cachoeiro, operação andando ao mesmo tempo em Baixo Guandu, Vila Velha, Serra, Cariacica e Vitória também, o nosso pessoal bastante focado e dando o melhor de si para o resultado ser ainda melhor também para as comunidades. O helicóptero deu apoio em vários locais, sobrevoou os bairros da Penha e Itararé. A Operação Caim 10 é coordenada pelo delegado Marcelo Cavalcante, da DHPP de Vitória, e conta com 200 policiais entre PM, Civil, Guarda Municipal e Força Nacional. E foi a equipe da Força que apreendeu essa quantidade de embalagens perto da praça. Essa outra quantidade aqui de dinheiro, drogas, relógio, também foi encontrado perto da praça. Em outra apreensão feita a cerca de 500 metros aqui da praça, a Força Nacional achou toda essa quantidade aqui de drogas. Ó. Tem maconha, haxixe, tem cocaína, tem crack, dinheiro, radiocomunicador, máscara, enfim, uma quantidade muito extensa que vem a complementar aquela outra que nós já mostramos agora há pouco. Aqui o capitão Barradas vai falar com a gente, exatamente explicando. Parece que parte da droga que o senhor encontrou estava num lugar muito inusitado, né? Tem a droga dentro do liquidificador, dentro do congelador, dentro de armário, tudo escondido, né? É caixanga, né, que a gente chama, o local que eles escondem a droga. A Operação Caim 10 acontece no momento em que a violência na capital está acentuada. De acordo com o secretário, desde setembro, o índice de crimes aqui na capital vem crescendo. Percebemos esse aumento no início do feriado de 7 de setembro. Parece que deu uma saída das pessoas para as ruas, praias muito lotadas, calor intenso. Realmente, a partir dali houve um aumento. Foi um mês que nós perdemos para o ano passado. E o trabalho é esse, né? Nesse sentido de evitar que novos confrontos, que novos ataques ocorram, retirar as armas desses indivíduos e mantê-los presos, né? O maior propósito é que eles efetivamente fiquem presos. O superintendente de polícia especializada, delegado José Lopes, explicou que essa operação acontece com 2 meses de atraso. Mas mesmo assim, teve êxito e pede ajuda à população para continuar denunciando. Praticamente 2 meses que a gente está tentando fazer Caim, mas impossibilitado devido ao Covid, a gente não conseguiu os mandados, né? Que ela é uma operação de inteligência. Mas, na realidade, né, a Operação Caim ela é uma operação voltada a desbaratar essas organizações criminosas que têm cometido tráfico e homicídios. E os crimes que cometeram aqui têm a ver com a organização criminosa. Então, é uma coisa completando a outra.
Não foi por acaso não, porque a gente vem trabalhando com inteligência, com muita informação. E você que confia no nosso trabalho, 181 é uma excelente ferramenta. Pode falar que a gente corre atrás. Pois é, e o que eu estava olhando antes, Jorge, já era uma parcial do resultado dessa 10ª fase da Operação Caim. Então nós já temos aqui, ó, Cariacica, um preso, Serra, outro preso, Vila Velha, mais um preso, Vitória, 4 detidos, entre adolescentes de 17 até jovens de 19 anos, a região serrana, 12 pessoas presas, embaixo Guandu e tivemos prisões, apreensão de arma, munição e droga. Só para você ter noção. Dessas apreensões aí que nós mostramos agora há pouco, bem, o resultado é o seguinte: 231 pinos de cocaína, buchas de maconha, 586 pedras de crack, 3 aparelhos celulares, mais de R$ 3.300 apreendidos aí nessa que é apenas a parcial dessa Operação Caim, como delegou aí, como falou o delegado José Lopes, o superintendente de polícia especializada. Operação que, como eu disse, aconteceu em toda a Grande Vitória, em Baixo Guandu e também em Cachoeiro de Itapemirim, viu? George, Bruna. Pois é, Suzy, você também tem aí uma informação, né, que você perguntou hoje para o secretário de Segurança e também para o delegado responsável pelas investigações do ataque no centro de Vitória e também lá na ilha. Que informação é essa que você tem aí para a gente? Pois é, George, ontem nós estávamos conversando sobre esta questão e o delegado e também o secretário de Segurança confirmaram que pode haver sim uma relação àquela execução que aconteceu no centro de Vitória com a chacina que aconteceu na Ilha Doutor Américo, viu? Eu conversei hoje tanto com o secretário quanto com o delegado José Lopes, delegado Marcelo Cavalcante da DHPP aqui de Vitória. Vamos ouvir então o que eles têm a dizer sobre isso. Pessoas qualificadas daquela chacina da Ilha Doutor Américo, pessoas presas, e de igual forma nós estamos coletando todas as imagens por onde circulou esse veículo dos homicídios de domingo, investigações intensas, e aí mais uma vez o 181 é uma ferramenta muito importante, os olhos da comunidade, é importante relatar o que acontece para as polícias via 181, que é um canal seguro. Pode ter relação entre o crime da ilha e o crime que aconteceu no centro de Vitória? Poderia ser uma represália? Pode, tudo pode, porque nós estamos falando do tráfico, nós estamos falando de guerra lá, guerra cá, matou ali, eu vou matar aqui. Isso é o tempo todo que a gente vivencia, então pode. Nós estamos falando de facções distintas, de organizações criminosas ligadas diretamente ao tráfico de entorpecentes e que só enxergam a matança para se confrontar com o inimigo deles. Então pode sim, mas é tudo ainda no campo da investigação. Delegado, com relação à chacina da ilha e também ao crime que aconteceu no centro de Vitória, como é que estão as investigações? As investigações estão bem adiantadas, a Polícia Civil, né, já evoluiu muito, autores identificados, e estamos na linha de colocar todos esses indivíduos atrás das grades. Todos eles, inclusive, do crime que aconteceu no centro de Vitória, já foram identificados? Sim, isso é importante a gente frisar, Suzy, dos 2 crimes, tanto do homicídio que aconteceu na ilha de Santo Antônio, na Ilha Doutor Américo, existem 5 elementos identificados que já encontram-se com mandado de prisão e estamos precisando nesse momento a ajuda da população a fim de que surjam denúncias anônimas para a gente colocar esses criminosos atrás das grades. Em relação ao homicídio que ocorreu no domingo, também evoluímos muito na investigação. Esse, nós não podemos falar nada ainda para não antecipar nenhum fato, porém a Polícia Civil, com absoluta certeza, está na linha certa para desvendar esse crime. Agora, o secretário de Segurança admitiu que pode ter relação entre a chacina da ilha com o crime que aconteceu no centro de Vitória. Isso é possível, delegado? Sim, isso é possível. Nós não descartamos nenhuma hipótese, nós ainda precisamos fechar alguns pontos que existem na investigação, mas é fato que existe sim a possibilidade desses crimes terem conexão. Pois aí, tá a confirmação tanto do secretário quanto do delegado Marcelo Cavalcante
que o crime que houve na ilha, lá do Doutor Américo, a chacina da ilha, e também o que aconteceu agora ali no centro de Vitória, pode ter relação, seria uma represália. O delegado também, inclusive, Bruno, vamos mostrar, eles estão chegando aqui agora, ó. Você vê uma movimentação intensa aqui na DHPP o tempo todo, tanto Força Nacional como o carro ali onde está o delegado Marcelo Cavalcante, que é o carro ali do meio, olha. Eles estão chegando, não para. Hoje a operação está o tempo todo, mas o tempo todo assim. Ele já estava em diligência, hoje teve um crime lá no Morro da Engenharia, agora há pouco, hoje de madrugada. Até uma matéria que você vai ver daqui a pouco. E a gente vai falar daqui a pouco, mas aí mostrando o delegado Marcelo Cavalcante, que saiu para uma diligência, já está pelo jeito apreendeu a arma nesse local, já está chegando aqui com o pessoal, ele que não para, ultimamente tem se debruçado aí em cima de 2 crimes, e aí vamos ver. Então, quer dizer, ele foi buscar, é do Morro da Engenharia, delegado? O senhor já conseguiu prender a pessoa? Pois é, a gente está vendo aí ao vivo que ele está chegando já, pelo jeito já vai solucionar um outro crime do que a gente está mostrando. Para vocês verem, ao vivo é assim mesmo. A gente sai correndo atrás do delegado e pelo jeito ele já desvendou o crime que aconteceu, que a gente vai ainda mostrar. Mas com relação aí ao que aconteceu na chacina da ilha e no centro de Vitória, há uma relação sim. Ele já disse, já tem todo mundo identificado, agora falta só prender. E para isso ele conta com a ajuda do 181. Se você sabe de alguma informação, então não deixe de ligar e passar para a polícia. É com vocês aí agora, George, Bruna, a gente está aqui, o carro está chegando ali, é bem provável que eles tenham prendido uma pessoa, mas enfim, nós estamos aqui acompanhando toda essa movimentação ao vivo na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. É com você aí, George, Bruna. Suzy, só para confirmar, o delegado Marcelo Cavalcante chegou agora na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória. Ele estava segurando uma arma que teria relação com o caso que você cobriu hoje cedo. Foi um homicídio no bairro Engenharia. Um jovem foi morto a tiros de madrugada. Essa arma estaria relacionada a esse crime? Exatamente, Bruna, estaria assim. O delegado saiu, antes da gente entrar no vivo, ele saiu para fazer uma diligência. E antes, porque a operação que aconteceu foi no bairro Tararé e o Morro Engenharia, ele fica ali do lado, praticamente é uma divisa ali. Então ele teve assim, vamos começar agora a apurar esse homicídio. A equipe já estava na rua, ele saiu em diligência e chegou, acredito que tem um preso, e ele já veio com uma arma que pode ter sido usada nesse homicídio. A gente vai tentar informações aqui depois, ver se o delegado fala, já que ele subiu aí todo apressado, mas é desse crime sim que a gente vai rodar daqui a mais um pouquinho. O crime que aconteceu hoje por volta de 4 horas da madrugada no Morro da Engenharia. Bruna, na verdade, vamos falar desse crime agora, né? Daqui a pouquinho você pode trazer mais atualizações, mas esse crime aí que o delegado acabou de pegar esse revólver, ó, foi em Vitória, o jovem foi morto a tiros durante essa madrugada. Ele não era morador do bairro, mas tinha ido ao local visitar a filha. Esse jovem, gente, tinha passagens por tráfico, mas já estava em liberdade há 1 ano. Um suspeito do crime já está sendo procurado pela polícia, olha só. O crime aconteceu de madrugada e foi no bairro Engenharia, em Vitória, que fica bem em frente à corregedoria da Polícia Militar. Foi por volta de 4 horas da madrugada que a vítima, Jorge Henrique dos Santos Feliciano, de 24 anos, foi baleado com um único tiro no peito. De acordo com testemunhas, Jorge Henrique teria vindo ferido lá de baixo do bairro Tararé até aqui em cima, o Morro da Engenharia. Já tinha sido alvejado com um tiro no peito. Quando chegou aqui, na pracinha do Morro da Engenharia, ele pediu ajuda. Alguns vizinhos acabaram descendo com ele para tentar socorrê-lo. Mas quando chegou ao hospital, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Mas a polícia tem uma outra informação. Depois de ter discutido com a atual companheira, que mora no bairro Itararé, Jorge teria vindo até aqui para visitar a filha, que mora com a ex-companheira próximo da pracinha do bairro, justo de onde foi socorrido baleado. Familiares e amigos estavam bem abalados e não quiseram conversar com a imprensa. Porém, a polícia já está na pista do provável autor, que pode ser preso a qualquer instante. Jorge Henrique já tinha passagens por tráfico e estava solto há cerca de 1 ano. O motivo da morte dele ainda está sendo investigado pela polícia.
Como você viu aí na reportagem, até o momento nenhum suspeito foi preso. A Suzy atualizou a gente falando que uma arma que pode ter sido utilizada nesse crime acabou de ser apreendida aí pelo delegado. E olha, quadrilha que pescava e revendia animais marinhos ameaçados de extinção é presa no Rio de Janeiro. Mas na verdade, gente, esses animais eram pescados aqui no Espírito Santo. Quem vai trazer essas informações pra gente agora é a Vanessinha Calmon. Vanessinha, que história é essa? É isso mesmo, Bruna, George, que absurdo, viu? 2 pessoas foram presas na tarde de ontem no Rio de Janeiro, pai e filho. E a polícia encontrou na cidade de São Pedro da Aldeia uma espécie de depósito que tinham vários tanques dentro desse depósito com centenas de animais marinhos, algumas espécies, inclusive, com risco de extinção. Tinha, por exemplo, arraias, tinham estrelas do mar, tinham cavalos marinhos, tinham corais e até mesmo tubarões. E esses animais, eles eram capturados aqui no sul do estado, na cidade de Marataízes, e eram vendidos para outros estados, como Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo e também para o Rio de Janeiro. A polícia, então, na tarde de ontem, conseguiu prender pai e filho e eles são suspeitos de chefiar essa quadrilha. Vamos ver na matéria. A Operação Poseidon envolveu Polícia Civil e Ministério Público do Rio de Janeiro. Centenas de animais marinhos foram resgatados ontem na região dos Lagos. Pai e filho são investigados por comandar uma quadrilha que revendia peixes e crustáceos ameaçados de extinção. Eles são donos desse depósito em São Pedro da Aldeia, onde armazenavam e revendiam os animais. Aqui foram encontrados mais de 150 animais e 59 tanques. Os suspeitos também tinham uma loja de comércio ilegal em Cabo Frio. Os animais, como tubarões, arraias, cavalos marinhos, estrelas do mar e vários tipos de corais ameaçados de extinção, foram pescados em Marataízes, no sul do Espírito Santo, uma prática proibida. De acordo com as investigações, o esquema também envolve pescadores e revendedores de animais. Além do Rio, a revenda era feita para outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. Dentro da investigação, ficou detectado que havia uma divisão de tarefas. São pescadores que atuam no Espírito Santo, são contratados para isso, mais precisamente na região de Marataízes. De lá, esses animais são transportados para a região dos Lagos, no Rio, em São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. E nos depósitos da região dos Lagos, eles são vendidos para diversos estados do Brasil, dentre eles Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e aqui na própria capital carioca. Além do problema ambiental, é que depois de retirados do habitat natural, os animais não podem ser reintroduzidos. Os peixes e corais foram misturados nos tanques e, por isso, não podem mais voltar ao local de origem, por causa do risco biológico ao bioma marinho. Em função disso, os animais apreendidos na operação foram levados para o aquário do Rio, onde vão passar por uma espécie de quarentena e depois serão expostos ao público com o objetivo de servir à conscientização e educação ambiental. Pois é, gente, como vocês acompanharam aí na matéria, o mais triste dessa história toda é que esses animais, infelizmente, não podem retornar ao seu habitat natural aqui em Marataízes. A polícia continua investigando esse caso e a participação de outras pessoas nessa quadrilha. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna, George. Obrigada, Vanessinha, para você ver a interferência negativa do homem no meio ambiente, né? Esses animais, esses peixes não vão poder mais voltar ao habitat deles natural, gente. Olha só que pena, eles vão ter que ficar agora expostos, presos num aquário. Uma pena. Muito triste. Olha só, agora a gente fala de um grave acidente, mais um essa semana foi recheada, que aconteceu na rodovia do Contorno em Cariacica. Um caminhão bateu em um ônibus do Transcol e as vítimas ficaram presas às ferragens. O coletivo parou para embarque e desembarque de passageiros e acabou atingido na traseira. A frente do caminhão ficou completamente destruída. Pelo vídeo é possível ver pessoas tentando apagar o início de incêndio. 3 vítimas ainda estavam dentro do caminhão quando o fogo começou após a forte colisão com o ônibus do Transcol. A frente do caminhão foi bastante destruída e 2 ajudantes ficaram presos às ferragens. Pelas imagens ainda é possível ver que populares tentam resgatar um homem que estava desacordado. Meu Deus, todos 2. Caramba! Caramba, aqui!
O grave acidente aconteceu na rodovia do Contorno por volta de 5 horas da tarde na altura do bairro Santana, em Cariacica. As pistas nos 2 sentidos foram interditadas. Quem seguia sentido Serra ficou parado por quase 2 horas para que as vítimas fossem socorridas. Um grande congestionamento se formou na rodovia. O acidente aconteceu porque, por incrível que pareça, aqui neste local onde eu estou funciona um ponto de ônibus. Como vocês podem ver, não tem sinalização nenhuma. E o motorista do coletivo precisou parar para um passageiro desembarcar. O motorista do caminhão que seguia na pista da esquerda foi fazer uma ultrapassagem e, quando entrou na pista da direita, acabou colidindo com a traseira do veículo. Nesta gravação é possível ver o momento do acidente. Repare que o ônibus para no ponto e logo depois é empurrado pela força da batida. Ainda é possível ver que cerca de 30 passageiros que estavam no coletivo da linha 540 saem do veículo. Apenas um deles teve ferimentos leves. Os ajudantes do caminhão foram socorridos para o hospital, um deles em estado grave. O motorista não teve ferimentos. Essa moradora do bairro Santana conta que não é a primeira vez que acontece acidente no local. Segundo ela, o principal motivo é o ponto de ônibus no lugar errado. Esse ponto de ônibus, depois que fizeram a duplicação, a mudança para a duplicação da pista, diminuiu, assim, aumentou muito o risco de acidente. Esse canteiro aqui que fizeram também não é uma coisa boa, vira e mexe. Uns 15 dias atrás já teve um acidente, um carro voou aqui em cima. Então, assim, esse ponto aqui é muito crítico, esse ponto aqui pra gente. A dona de casa, que mora no bairro há 35 anos, já não tem mais coragem de esperar pelo transporte no local. É um ponto de parada, ponto de ônibus não. A gente não tem uma tapagem, não tem nada disso. Nós, como moradores, a gente não tem abrigo nenhum, segurança nenhuma em relação a isso. Fica com medo de pegar ônibus? Sempre. Por volta de 7 horas da noite, a rodovia foi liberada. O caminhão precisou ser guinchado diante do tamanho estrago. Que perigo, né, gente? A gente não teve acesso ao estado de saúde das vítimas. Em relação ao ponto de ônibus, fica aí o alerta para a prefeitura, que, de acordo com a Ceturb, é a responsável pelas condições no local. No sul do estado, um motorista ficou preso às ferragens depois de bater em um ônibus. O acidente foi na rodovia do Gavião, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo testemunhas, o carro na rodovia perdeu o controle do veículo, atingindo o ônibus, que seguia na direção contrária. O carro foi lançado para fora da avenida e ficou com a frente totalmente destruída. O condutor sofreu cortes nas pernas e suspeita de fratura nos 2 joelhos. Bombeiros tiveram trabalho para tirar a vítima das ferragens. O motorista foi socorrido para a Santa Casa e não tivemos acesso ao estado de saúde dele. A empresa responsável pelo ônibus disse que o coletivo voltava para a garagem e não havia passageiros. Uma sindicância foi aberta para apurar o acidente. Um policial militar morreu em um acidente em Conceição do Castelo, sul do estado. Eduardo Magalhães Martins, de 34 anos, pilotava uma motocicleta quando bateu em um caminhão na BR-262. 2 ambulâncias do SAMU foram ao local, mas Eduardo já estava sem vida. O policial era natural de Ibatiba e atuava na 2ª Companhia Independente de Afonso Cláudio. Após o acidente, a rodovia ficou parcialmente interditada para os trabalhos da perícia. E olha, um motorista de aplicativo viveu momentos de desespero durante um assalto em Vitória. 3 bandidos pediram uma corrida, um deles estava armado. Eles fizeram várias ameaças de morte. Olha, com medo, o motorista passou a gravar toda a conversa. Ele enviou a um colega que acionou a polícia, mas a vítima acabou baleada. A vítima gravou no celular o momento de terror. Se você quiser ver sua filha, só você agir na tranquilidade. Senão você nunca mais vai ver ela. A única coisa vai ser só 7 palmos de terra na sua cara. Após falar da filha e pedir para ser liberado, o motorista de Uber é ameaçado. Mano, só me deixa embora, negão. Não tenho nada. Minha carteira tá aí, parceiro. Fica de boa, fica de boa. Quero nada, só quero ir embora, irmão. Você tem uma filha, você? Tenho. Você ama ela? Eu amo minha filha. Você ama ela? Amo. Então, fica tranquilo que você vai ver sua filha de novo. Qualquer desespero, você tá de mentira não. Não, tá doido, irmão. Tá 21 doido. bala. Entra, 21 bala, tudo na sua cara. Não tem porquê. porquê. Não vai ver nem sua cara. A vítima apontou à polícia que a corrida começou na Praia do Canto. Os 2 suspeitos disseram que queriam ir para a Praia da Costa. Mas aqui, antes da entrada da 3ª ponte, o assalto foi anunciado. E então, um dos suspeitos assumiu o volante
e seguiu em direção à Praia do Suá. Lá deram carona a um terceiro suspeito. E o motorista do Uber conseguiu gravar essas ameaças e encaminhar a colegas da profissão que acionaram a polícia. Um cerco policial foi armado. Durante a fuga, o suspeito ainda bateu em uma viatura e uma policial militar chegou a ficar ferida. Neste momento, eles fugiram atirando para trás e atingiram o braço do motorista do Uber. Após ser ferido no braço, o motorista de Uber, de 22 anos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. Gente, a mulher da vítima diz que a bala passou de raspão no braço do motorista. Quem tiver informações de suspeitos, ligue 181. Bom, vamos voltar a falar com a repórter Suzy Faria, que hoje trouxe essa informação aí da linha de investigação de ligação dos dois crimes. O ataque ao carro no centro de Vitória e também a chacina na ilha. Ô Suzy, você tinha dito também que a polícia já identificou todo mundo que participou desses crimes, é isso? E pede aí a participação das pessoas que liguem para o Disque Denúncia. É com você. Exatamente, Jorge. A polícia já tem todos os nomes das pessoas envolvidas, tanto na chacina da ilha, como também no centro de Vitória. Está faltando agora um pouco mais de informação para localizar essas pessoas e conseguir prender. Mas pelo brilho no olhar do delegado Marcelo Cavalcante, meu amigo, eu acredito que isso não esteja longe de acontecer não, viu? Porque ele me confessou, como também falou aí pra gente, que as investigações estão bastante adiantadas, ou seja, já está bem avançada aí e falta pouco para colocar a mão nesse pessoal. Pode acontecer ainda este final de semana, viu? Nada se tira aí dessa possibilidade, já que o delegado não para. Assim como o superintendente de polícia especializada, delegado José Lopes, falou, tá virando noite aí essa galera aqui da DHPP de Vitória para conseguir colocar a mão em todas essas pessoas. E como ressaltou o secretário de Segurança, a violência cresceu muito. A partir do feriado de 7 de setembro para cá, ele falou que o mês de setembro desse ano foi muito mais violento do que o ano passado. E outubro continua aí registrando também uma violência só crescente. Tanto que a informação que eu acabei de receber aqui agora há pouco é que por volta de 11 horas da manhã, no bairro de Rio Marinho, em Cariacica, aconteceu um confronto entre a polícia e duas pessoas que os policiais militares tentavam prender, que estavam de posse de entorpecentes. Houve aí uma luta e a polícia acabou matando um e baleando o outro, ou seja, ferindo o outro. Foi nessa troca como está dizendo aqui o informe, que eles resistiram à prisão. Então a polícia precisou agir, acabou ferindo um e matando o outro. O pessoal da DHPP aqui, inclusive, já teria saído para ir ao local de homicídio para verificar o que de fato aconteceu. Como eu falei, foi por volta de 11 horas da manhã, lá no bairro de Rio Marinho, em Cariacica. George, Bruna. Suzy, você já deu uma parcial para a gente, mas a 10ª fase da Operação Caim, ela ainda continua ou já terminou? Ela está nos finalmente, Bruna, porque como tem em vários locais que estão acontecendo, o pessoal ainda está em diligência. Aqui em Vitória, por exemplo, já saiu uma equipe da Força Nacional, já saiu uma equipe da DHPP também para fazer alguma diligência necessária. Ela ainda transcorre. É provável que avance aí até pelo menos o meio da tarde. Então a gente já sabe, por exemplo, que o pessoal de Vila Velha prendeu uma pessoa importante lá em Cariacica, que fugiu para lá. Sabemos também que na Serra, a pessoa que foi detida é uma pessoa que a DHPP da Serra estava buscando, estava procurando. Eu tentei falar com o delegado Sandy Mori, mas ele falou assim que, por enquanto, ele não vai divulgar a importância, a relevância dessa prisão na Serra. Vai aguardar um pouquinho mais. Então, é bem provável que essa operação se estenda um pouquinho aí no meio da tarde. É bem provável que ela termine e até que seja convocada uma coletiva para dar o total, né, dessa operação, que foi para cumprir 34 mandados de busca, apreensão e prisão. George, Bruna. Ô Suzy, em relação à chacina e também ao ataque lá no centro, a gente sabe que quando os jovens estavam ali, eles foram filmados, ligaram para um rapaz e ele disse que eles não eram aqueles jovens. Mesmo assim, eles atiraram. Esse rapaz que não deu a ordem para matar,
há informação se ele está envolvido nessa represália? Qual a identidade desse rapaz ali que não teria dado a ordem? Na verdade, George, essa é uma interrogação, uma dúvida que o delegado também tem. Porque desde que a chacina aconteceu, ficou um pouco estranho o fato dessa pessoa que estava lá na ilha ligar para alguém que estava em Santo Antônio perguntando quem eram aquelas pessoas. E essa pessoa, que seria um comerciante de Santo Antônio, já foi ouvida aqui na DHPP e inclusive disse que não tem nada a ver. Agora, o delegado ainda busca saber direitinho o porquê, o motivo que levou essas pessoas a estarem, por exemplo, mandando alguém justificar aí o porquê que aconteceu. Tipo, vou fazer alguém que está morrendo aqui, vou matar ou não, você vai me dizer quem são. É como se essa pessoa que recebeu essa ligação, que foi passado esse vídeo, essas fotos, essa pessoa saberia quem era do movimento e aí poderia apontar quem é quem e a partir daí a pessoa escolhe, é essa turma mesmo que eu quero matar, não é? Mas o delegado também tem essa dúvida, viu, meu amigo? Ele ainda está buscando decifrar essa relação. Quem foi que mandou filmar, se foi uma iniciativa de quem foi ali matar mesmo, quem foi que... Ele, inclusive, já sabe, viu, George? Quem fez as imagens, quem matou quem atirou, ele já sabe de tudo isso. Só está faltando mesmo pegar os caras. Então, e dirimir essa dúvida aí, né? Tirar essa dúvida. Por que eles fizeram imagem das vítimas e mandaram para uma pessoa, tipo, para ela ver se checava o perfil de cada uma? Bem, essa pessoa, como eu já falei, veio aqui, já prestou esclarecimentos, mas a dúvida ainda permanece. Eu acredito que o delegado ainda vai investigar um pouco mais a fundo para saber direitinho disso aí, viu? George, Bruna. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações. Para você, seu polícia, bastou um passo, sempre esclarecendo tudo aqui pra gente, tá? Obrigado mesmo, Suzy. Depois a gente se vê, hein? Obrigada, Suzy. Bom trabalho. Olha, pessoal, uma nova função do aplicativo Ônibus GV mostra se o coletivo está cheio ou não, Bruna. Será que está funcionando? Vamos ver como é que funciona na reportagem de Luciano Rossetti. Um ônibus lotado, hein? Nem precisa responder. Essa vida de lata de sardinha ninguém merece, né? Por isso, a Ceturb deu uma incrementada no aplicativo Ônibus GV, adicionando a função InBus, que serve para te mostrar a lotação dos coletivos em tempo real. Com isso, dá para saber se o busão está cheio ou não. Essa é uma tecnologia inédita no país. Foi instalada uma câmera com uma alta resolução dentro do ônibus, que olha 2/3 do ônibus e ele vai tirando foto a cada 1 minuto. Então, a gente tem foto ao longo do trajeto dele, cada 1 minuto, que corresponde quase a trajetos entre pontos de ônibus, que a gente precisa saber entre os pontos de ônibus. Isso vai para um servidor que tem uma inteligência artificial e ele reconhece a lotação daquele ônibus, por densidade, por quantidade de pessoas, retorna essa informação para o aplicativo, dando a classificação do verde, amarelo e vermelho. O verde está bem vazio, o amarelo tem gente sentada, algumas pessoas bem poucos em pé e dá para embarcar. E o vermelho ele está lotado, o indicado é que ele pegue um próximo ônibus, e o ônibus GV já te dá a condição de lotação do próximo e te dá o horário que ele vai passar. Quem pega ônibus sabe como é sofrido embarcar no transporte lotado. Mas e aí? O que você acha dessa nova ideia? Pelo aplicativo vai ser bom, melhor. Vai ajudar bastante. Tem passageiro que discorda da Adriele e não acha que essa função do aplicativo vai resolver muito, não. Nunca melhora, só piora. Só piora, a gente só anda nos ônibus lotados, tudo cheio, espera no ponto, quando passa lotado, a gente tem hora para chegar no serviço, tem que chegar, pega o que está cheio. Olha, não resolve. Mesmo se eu souber que o ônibus tá cheio, e o próximo vai passar cheio, quanto tempo que eu vou ter que ficar esperando um ônibus vazio, entendeu? Só saber se o ônibus está cheio não resolve o problema. Neste primeiro mês vai ser feito um teste com 25 veículos. Até o final do ano serão 600. E a previsão é de que o sistema seja implantado em 100% da frota até julho do ano que vem.
São no total 1.430 veículos em circulação. Segundo o secretário, essa nova funcionalidade do aplicativo serve para dar uma opção para o passageiro pegar um ônibus mais vazio. É uma informação para dar escolha para a população de como ela quer ser transportada. Se ela quer ir num ônibus cheio, se ela quer ir num ônibus mais vazio, se ela quer ir nesse horário, se ela quer ir num horário posterior, enfim. É mais uma opção para a pessoa, é mais uma informação para a pessoa para ela poder tomar a decisão na hora de usar o transporte público. Pois é, a nova função do aplicativo está disponível por enquanto para Android. Para iOS, a previsão é em 30 dias. Olha, a Prefeitura de Fundão exonerou funcionários presos por fraude. O secretário e o subsecretário de obras da Prefeitura foram presos por supostas irregularidades e fraudes na contratação e execução de serviços para pavimentação de vias rurais. Mincho Broeto e Ronaldo Miossi Poloni foram alvos da Operação Licita Ação do Ministério Público Estadual. Por cerca de 2 anos, teria ocorrido um aumento de 4.000% nos pagamentos contratados entre a Prefeitura e a construtora investigada. No ano passado, os valores empenhados e pagos superaram a casa dos R$450 mil. Esse ano, no decorrer de 2020, ainda não foram pagos em favor da empresa cerca de R$2 milhões. O dono da construtora e o engenheiro também foram detidos. Cerca de 250 mil capixabas estão desempregados. Para quem busca e está nessa busca aí todo dia de uma oportunidade, né, Bruna? Fique atento, hein, Pois é, gente, mesmo em meio à pandemia, as prefeituras já estão abrindo vagas temporárias. A Fabíola é vendedora nessa loja de roupas na Glória, em Vila Velha. Mas há 2 anos, o cenário era diferente. Ela estava desempregada. Foi aí que a vaga temporária apareceu e ela agarrou com unhas e dentes. Tanto que está aí até hoje. Eu entrei já com esse intuito de segurar a vaga. E o assunto é esse porque as vagas temporárias já estão surgindo. Nessa outra loja de roupas, no Polo de Moda, a placa está na vitrine. Estão recebendo currículos para vagas de vendedor. Nós já temos um quadro com 3 funcionários fixos. Vamos contratar, em média, mais 4. E não é só no comércio. O setor de serviço está contratando também. Esse empresário que vende água de coco e suco está em busca de novos funcionários. E a partir do mês que vem, a outra empresa dele deve contratar pelo menos 20 pessoas. Tem uma expectativa muito boa agora para o verão. Eu acho que esse verão a gente vai ter um aumento de venda de uns 20% em cima do verão passado. Mesmo com a pandemia, porque nós estamos na questão também de calor. Esse ano está com uma projeção de calor maior do que ano passado e parece que vai ser menos chuva. Então, quanto mais calor a gente tiver aqui na praia, mais a gente consegue vender. Seja no setor do comércio em geral ou então no serviço, a expectativa, segundo a FEComércio, para esse final do ano é da criação de pelo menos 3 mil vagas de empregos temporários. Isso também para dar uma retomada, uma guinada aí no mercado em geral, que foi muito afetado por conta da pandemia. No primeiro momento, agora a partir de novembro, o comércio, que nós estimamos 3 mil vagas, e na sequência os serviços que estão mais voltados para a parte de turismo, do nosso verão de praia, onde os negócios também começam a ser retomados. E são as micro e pequenas empresas que mais vão contratar, segundo o diretor da federação. As empresas, especialmente as micros e pequenas e aquelas empresas de serviço, demitiram muito, porque elas empregam também mais do que outras empresas. E com a retomada, elas precisam repor aquilo que elas demitiram e o acréscimo dos temporários para atender a demanda do fim de ano. Atualmente, quase 250 mil capixabas estão desempregados. As vagas que estão surgindo, apesar de temporárias, podem se tornar efetivas, igual o que aconteceu com a Fabíola, que a gente te mostrou no início da matéria. Carisma. Eu acho que você ter um bom atendimento é fundamental na área do comércio, sempre. Se a gente perceber que aquele funcionário tem realmente o potencial, que realmente ele quer fazer a diferença na empresa, ele vai continuar com a gente aqui. Muito bom mesmo com a pandemia, né? E olha, as prefeituras também fazem contratações temporárias, mas vocês viram aí que a reportagem é sobre oportunidade de emprego nas empresas. Fica aí a dica, final do ano chegando, muitas vagas temporárias surgindo.
uma boa oportunidade, né? Que bom, né? Vamos finalizar pelo menos 2020 bem, né, Bruno? Com certeza. E olha, a seguir, você vai ver aqui no TN, no norte do estado, bandidos se enfrentaram no meio da rua e ainda filmaram o confronto. Motorista de caminhão é preso ao ser flagrado se masturbando dentro do veículo. A cena foi flagrada pela frentista de um posto que acionou a polícia. Eleições 2020. Hoje é dia de conhecer os candidatos que disputam a Prefeitura de Linhares. Daqui a pouquinho a gente já volta. Um tiroteio assustou moradores do norte do estado. O confronto foi registrado pelos próprios criminosos. As imagens são impressionantes. Vem comédia! Bota a cara! Nós já estamos aqui já, hein? Nós estamos chegando, hein? Vai! Filma! Tá filmando, moleque? Gente, impressionante mesmo. E olha, uma câmera de segurança registrou a correria dos criminosos. Os bandidos aparecem correndo durante o tiroteio. A Polícia Civil afirma que os primeiros levantamentos indicam que se trata da disputa por venda de drogas. Isso estaria acontecendo após a prisão de traficantes que lideravam um grupo criminoso na região. Não há informações sobre feridos nesta ocorrência. A polícia tenta identificar os envolvidos no tiroteio. Vamos aos candidatos a prefeito de Linhares, no norte do estado. 6 nomes estão na disputa, um a mais que na última eleição. Professor Antônio de Freitas, PT. Eliana Dadalto, Podemos. Lucas Escaramuça, DC. Marcos Garcia, PV. Professor Igor Belúcio, PSOL. Guerino Zanon, MDB. Lembrando que a votação no primeiro turno para prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro. Vamos atualizar a pandemia do novo coronavírus aqui no estado? Olha, gente, a última atualização da Secretaria de Saúde, houve um aumento de 740 novos casos nas últimas 24 horas. 13 pessoas perderam a vida de ontem para hoje. A quantidade de curados de ontem para hoje foi de quase 700 pessoas. Desde o início da pandemia, o Espírito Santo tem 136.590 casos da doença. 125.803 pessoas conseguiram se recuperar. 3.617 morreram. Bruna, vamos às manchetes do jornal A Tribuna agora? Agora! Olha só, a MEC cria guia de volta às aulas presenciais. O governo recomendou o uso de protetor facial de acrílico para todos os funcionários e que celulares sejam evitados nas escolas. Olha só, e tem uma outra notícia bacana aqui também para quem está procurando vaga de emprego, de estágio, não está fácil para ninguém. Tem aí, gente, mais de 2.000 vagas disponíveis. Essas contratações voltam a ocorrer com maior frequência após o pior momento da pandemia. São chances para diversas profissões, está tudo explicadinho numa reportagem especial do Jornal A Tribuna de hoje. Você acompanha esse e outros destaques agora. Quinta-feira, 8 de outubro. Empresas abrem 2.151 empregos e estágios para contratação imediata. Na foto principal, Flá abate o leão em 9 minutos e cola no líder. Eletrônicos e produtos importados vão chegar mais rápido ao estado. Mesários na eleição vão ser liberados de pagamento de taxas em concursos. Novos cursos para aprender a preparar delícias na cozinha. E ainda destaque no jornal A Tribuna. Em AT2, requinte de humor e crueldade da Madame Sheila. 4 motoristas de aplicativos assaltados por dia. E no caderno sobre rodas, estrada derruba Onix e fica no topo. Só coisa boa no jornal de hoje, hein? Mas a foto principal ali, eu acho que é a melhor notícia. Meu Mengão arrebentando no Brasileirão. Falo nada. Vamos seguir. Bora pro comercial, gente. Chuva de granizo no sul do estado e na região serrana do Espírito Santo. E o nosso giro de câmeras, a gente já volta. Bruna, ontem a gente falou o que aqui na previsão? Que poderia acontecer o quê? Chover.
Choveu o quê? Granizo. E o que aconteceu? Choveu granizo. Teve chuva de granizo nas regiões sul e serrana do estado. Em Dores do Rio Preto, no Caparaó, Capixaba, os quintais das casas ficaram brancos. As pedras de gelo mudaram o visual por lá. O vídeo foi feito na localidade de Mundo Novo. Em Domingos Martins, na região serrana, a chuva durou cerca de 4 minutos no distrito de Rio Ponte. Em Venda Nova do Imigrante, o fenômeno também foi registrado. Calor, frio, acontece isso. Dá esse choque de temperatura, né? Você vê, cola na nossa previsão que é sucesso, hein? Já que a gente está falando de tempo. Vamos ver como é que está a cidade lá fora nesse momento? Para você aí, imagens ao vivo da Reta da Penha. Trânsito está bem movimentado por lá, mas sem retenção. Enferruscado o tempo, Bruninha. É. Agora vamos para onde, pessoal? Leitão da Silva. E durante a tarde o sol aparece entre nuvens, mas sem chuva, na metade norte Capixaba, Grande Vitória e Litoral Sul. Bora para a Avenida Beira-Mar, vamos saber como é que está o trânsito por lá. Pouco movimentado, sem nenhuma retenção. Tempo bem fechado por ali também. Tem mais previsão de chuva, viu, gente? Inclusive com possibilidade de queda de granizo nas regiões sul e serrana. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela sua companhia de sempre. Coraçãozinho pra gente encerrar assim hoje, ó. Com muito amor, ó. Faz a metadinha aí que eu faço daqui, ó. Vambora? Bora? Bora, beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Até amanhã.